Esse livro ele é parte de um trabalho da minha pesquisa de doutorado. Eu trabalhei com a luta pela democracia durante o período da ditadura na Bolívia. A Bolívia teve uma ditadura que foi de 64 até 85. E no meio desse período teve um momento importante, a chamada Comuna de La Paz, quando os sindicatos, o movimento dos camponeses e dos estudantes construíram um órgão de democracia direta, chamada de Assembleia Popular ou Comuna de La Paz, que buscou uma saída democrática para o país, né? Então eles acreditavam que era possível você construir através de assembleias, através da eleição de delegados, né, uma perspectiva de que saísse da escuridão da ditadura militar que existia na Bolívia naquele período, né? Então eu trabalhei um espectro bem amplo de documentos, né, tentando recuperar o debate que constituiu a formação da Comuna de La Paz e os seus resultados concretos, né? Então os projetos políticos que foram aprovados e depois o desenlace da Assembleia, que foi o golpe militar do coronel Hugo Banzer, que destruiu a experiência da Assembleia Popular. Então o livro se concentra nessa experiência, né? A formação, o ideal de formação da Assembleia, os debates e as repercussões na sociedade boliviana da época. Na verdade, a Bolívia vivia um período de ditadura militar, mas dentro do exército existiam diferenças entre grupos militares. Em outubro de 1970, ocorreu uma greve geral, né, após uma tentativa de golpe militar. O general Juan José Torres, ele assumiu o poder em outubro de 70, apoiado por uma greve geral dos sindicatos bolivianos. Então a gente às vezes tem uma visão muito fechada do que é o movimento dos militares na América Latina. Então isso é algo absolutamente inédito, né? Quer dizer, um militar assume o poder apoiado pelo movimento dos operários, dos trabalhadores. Foi uma situação de instabilidade política grande na Bolívia, que levou esse governo militar a tomar medidas populares, apoiada pelos movimentos sindicais populares. E isso teve repercussão latino-americana, porque na época, né, o Brasil vivia uma ditadura, um período brutal aqui no Brasil. E o embaixador brasileiro na Bolívia, coronel Hugo Betlein, ele propôs a invasão da Bolívia pelo Brasil, né? Propôs que o Brasil invadisse a Bolívia e tomasse a Bolívia, porque a Bolívia estava sob o risco de se tornar uma ditadura soviética, segundo os termos dele, né? E depois o golpe do coronel Hugo Banzer, em agosto de 71, foi apoiado pela ditadura brasileira. A documentação que comprova isso. Era um período que é um pouco esquecido na história latino-americana, porque há uma visão geral de que é o período de ditaduras na América Latina. Não é bem assim a história. Esse período é um período em que existe uma alternativa sendo construída. Governos com apoio popular, com relações com sindicatos, governos com um viés socialista, que estão se contrapondo à ditadura do Brasil, né, ao que vai acontecer na Argentina depois, no Paraguai e tudo mais, né? Então é um momento que mostra, né, que a história da América Latina é muito mais rica e precisa ser muito mais investigada do que a gente pensa. Na verdade, embora a ditadura tenha perseguido os sindicatos, ela não conseguiu deter o surgimento de um movimento indigenista e camponês muito forte. Esse movimento, nos anos 80, ele vai ganhar uma densidade maior, né? E nos anos 90, na verdade, o que vai acontecer é uma retomada das lutas populares, concentrada principalmente na luta contra as privatizações, em defesa da nação boliviana, dos seus recursos naturais, das suas conquistas históricas. E esse é o ponto de ligação importante entre a experiência da Revolução de 52, da Comuna de La Paz de 71 e do movimento indigenista dos anos 90. Quer dizer, o fio de continuidade desse meio século de história boliviana é a defesa da nação, dos seus recursos naturais para a sua população. Porque ao longo de todo o século XX, o que ocorreu foi um saque sistemático das riquezas da Bolívia, e a Bolívia se tornou o país mais pobre do continente, ou um dos mais pobres, apesar de ter uma das riquezas minerais mais importantes do país. E a ascensão do Evo Morales representa, né, uma retomada, pelo menos uma tentativa de retomada dos recursos naturais pela própria nação, pela maioria nacional. Não é à toa que a Bolívia, apesar, né, das pressões internacionais contra a democracia na Bolívia, né, ela consegue índices de crescimento, combate à pobreza acima da média latino-americana. Esse formalismo, né, essa pompa em relação ao poder, não é o caso dele.
E essa imagem eu acho que vendeu muito bem no exterior, não é? Não é o caso exatamente do que se passou no cenário doméstico, no cenário interno do Uruguai, né? Uma parte da esquerda uruguaia... Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.